Chegamos, Luísa, CPPcast no ar, sinal de inspiração e Muito aprendizado. muito aprendizado. Porque Claro. falar de educação é se dar o direito de aprender sempre, né? É sim. E não existe uma vida sem educação. Por todos os momentos da sua vida que você passa, você vai estar aprendendo alguma coisa ou ensinando alguma coisa, né, É Odísio? verdade. E com a humildade que não sabemos de tudo. O princípio Exatamente. socrático, né, lá do tempo de Delfos, funciona ainda nos dias de hoje, minha gente. Né? Só sei que nada sei. Então, conhece a ti mesmo. Se a gente não sabe de tudo, se a douta ignorância pode ser também a nossa amiga, a nossa irmã, É. a gente se dá o direito de aprender sempre, né? Porque nós não sabemos, estamos nesse processo de construção. Não é isso? É isso mesmo. Você tá bem? Eu tô ótima. E Que bom agora, demais. melhor ainda, né, que esse programa vai ao ar. Isso é bom, isso é bom. CPPcast é para renovar a nossa energia, né? É isso aí. Chegou na quarta-feira à noite, 18h30, CPPcast. Entra Já- no nosso canal do YouTube, que a gente sempre está às 18h30, às quartas-feiras, não é verdade? Fechado essa parceria. E se a pessoa não se inscreveu ainda, Luísa, no CPCast, explica pra Gente, gente. muito fácil, muito fácil. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, é só você arrastar um pouquinho a tela para baixo e apertar no botão de se inscrever e ativar o sininho de notificações, para sempre receber quando um episódio da gente for ao ar. Beleza. E além do episódio, tem cortes, né, maravilhosos, sempre muito bem É, preparados Exatamente. e com focos bem específicos, porque falar de educação é uma Isso necessidade, mesmo. é uma Exatamente. inspiração. Exatamente. E hoje a gente não brinca, né? Já percebeu que a gente não brinca nos convidados aqui, a gente traz pessoas sérias, Exatamente. pessoas que com muito conteúdo. Sim. E hoje não é diferente, Luísa. Hoje temos aqui uma presença ilustre, com muito conteúdo, Sim. com muita sensibilidade também, com uma Sim. visão diferente sobre si, sobre o mundo, sobre o ser humano, que vai nos ajudar muito hoje. Isso. Sabe o que eu tô falando? Sim, claro que eu sei, está na nossa frente aqui. O nosso convidado de hoje, Roberto Jamacaru. Muito bem-vindo, Muito Roberto. bem-vindo. Que bom tê-lo aqui conosco no CPPcast. É uma alegria pra gente, pro Colégio Pequeno Príncipe, pra esse podcast, E com certeza. receber alguém, uma pessoa tão importante como Sim, você. com certeza para todo mundo que está nos ouvindo. É verdade. Gente, antes de tudo, um beijo em Mato Feitosa. Oh, Ah, Honesta de tudo isso aqui, né? é verdade. Sou seu fã, assim, me condiciona, meu Deus do céu. E, assim, é muito bom se sentir parte integrante das pessoas que fazem cultura. Não Aham. seja uma pessoa culta, assim, um nível elevado, não, nada disso. Mas eu gosto de participar desse meio. sim. E como eu acabei de dizer, inclusive eu faço parte aqui do Instituto Cultural do Cariri. Sim. É um Que tema tem- que a gente vai explorar hoje aqui também, né, Chico? Tem tudo a ver com esse ambiente Claro. de cultura, né? De uma Educação, forma bem né? abrangente. Uhum. Porque ele, inclusive, é um instituto que ele abrange o Cariri. A partir do nome você vê, Instituto Cultural do Cariri. Cariri. Verdade. Então, todas as 37 cidades que nós temos aqui na região, né? E Ali- um tanto de cultura que tem, né, na região também, que dá para ser As explorado. expressões Lá a gente culturais são agrega, demais. gente, poesia, canto. Veja bem, o conteúdo foi bem embolado. Por quem? Por Ireneu Pinheiro, método Ireneu Pinheiro, isso em 1951. Olha, então o Instituto nasce em 1951. Desculpe, 53. 53, perfeito. Por Ireneu Pinheiro, J. Figueiredo, Uhum. Só grandes nomes. Oswaldo Alves de Souza, recentemente falecido. Enfim, são pessoas que se juntaram e resolveram fazer um instituto, mas que não abrangesse somente a literatura. Ah, Lá nós temos literatura, artes e ofícios, né? A parte artística que vai de teatro, música uhum. e outros segmentos naturais. Uhum. E são todas pessoas, vamos dizer assim, titulares, que têm cadeiras, Aham. que são substituídas, falecimento e tudo mais. Sim. E está lá, para receber visita, e até sugeri a vocês acharam bom, a gente trazer a presença do presidente aqui, José Flávio, Sim. né? Claro, Claro. já está convidado, Já tá por convidadíssimo. favor, José Flávio. Outra, Vamos ligar para marcar, né? outra grande sugestão, Emerson Monteiro, Sim, grande nome. grande escritor, tá? Então, são coisas que o Instituto tem a oferecer. E eu estou à disposição de vocês. Aham, claro, bom. Roberto Jamacaru já vem e traz os seus convidados, porque, olha, são realmente convidados que A merecem, lista é grande, né? merecem estar aqui para divulgar um pouco mais sobre esse conhecimento tão, né? E essa importante calçada sobre a virtual é cultura. para isso, né? É Claro. para dar visibilidade, é voz, Na é pra ser calçada cabe parceira. todo mundo para Cabe conversar. todo mundo. Adorei esse nome, Calçada Gostou? Virtual. A calçada aqui é grande. Legal. Isso é bom, isso é bom. Ô, meu amigo Roberto, conta pra gente um pouquinho sobre, antes de falarmos do Instituto, mas sobre você.
Como é que nasce dentro de você essa inclinação, esse desejo, e vou chamar até mais, essa vocação, não é? Para a literatura, para sobretudo a poesia. Como é que desperta? Porque eu acho que sempre fica na mente das pessoas como que se forja, como que se constrói, né, o poeta. Então, claro que não é do nada, há uma inspiração, né, que o impulsiona, que o leva para frente, que o faz, né, se encontrar. Sim. Então, como que isso nasce dentro de você? Rapaz, eu fiquei me achando quando ele me chamou de poeta. Mas assim, gente, eu vim de uma família. Sim. De um lado da minha mãe, tem os Aquinos. Família Aquino, que veio de Santana do Cariri. Sim. E que na região, que aqui no Crato e no Cariri, por excelência, teve a figura de J. Lindenberg de Aquino, que eu não sei se vocês lembram, faleceu há 2 anos. Era jornalista, era escritor, escreveu as principais ruas do Crato, ele escreveu todas elas. Cronista social. Então, da parte literária, vem esse segmento dos Aquinos. E tem Manuel Patrício, que foi um dos fundadores, um dos presidentes do Instituto Cultural também. E da parte musical, que eu não sou tão bom assim, meus irmãos o são, Abidoral, Pachel. Sim. Vamos trazer a Abidoral aqui depois. Opa, boa ideia. Independente do meu comercial. Sim. Sim, da parte do meu pai, é a musicalidade. Na realidade, eu toco para meu consumo interno. Eu lá dentro do banheiro, eu faço e aconteço. É o show, né? Faz sua festa. Quem não Mas, tem essa intimidade, né? Se é no banheiro ou no quarto, mas em algum lugar você deixa fluir, né? Exatamente. Mas assim, papai era um seresteiro, era um comerciante do Crato, da década da década de 1950, por aí. E que ao mesmo tempo, junto com outros parceiros que ele tinha, ele era seresteiro. Então a seresta no Crato era uma coisa mais romântica que se podia ter, né? A amada na janela, embaixo o violão. E meu pai era o dono, o rei da noite, naquela época. Ele, Aldísio Gomes e outros. Bom, junto, os dois casaram, papai e mamãe. A literatura e a música. Aí começou a confusão lá em casa. Abdoral deslanchou na música, hoje é referência aqui no Cariri. Certamente. Né? Eugênio Pacelli, além de músico, é um excelente fotógrafo. Tem trabalho sobre a Chapada do Araripe. Eu conheço o trabalho. Conhece? Ok. Conheço. E o mais velho, que foi vencedor do Festival da Canção no Crato também. Aliás, os 3 ganharam. E na literatura, vamos dizer assim, entre aspas, eu me coloco, minha irmã Ana Lúcia, que também é professora aposentada, escreve também. E Luciane, que mora em Novo Hamburgo. Ana Lúcia foi minha professora. Olha aí. Minha professora no ensino médio, estadual, não é isso? Isso, exatamente. Bom, então veio desse casalzinho, Ana Aide, minha mãe, e o seu Abdoral, a geração de pessoas que deram para vários segmentos. Eu me coloco na literatura como gaiado. Mas os meninos são expoentes aí que você acabou de dizer que conhece algum, né? Vocês também. E nós estamos aqui vivendo a vida e contribuindo para a cultura de uma forma indireta. E de certa forma direta, né? Olha que interessante, Luísa, porque isso é quase unânime. Quando a gente pergunta pela inspiração, a primeira referência que a pessoa apresenta é a família. É a família. Nossa, sempre. É incrível isso, né? É incrível porque todo mundo como já que a família é tem essa importante, né? referência. É genética, né? É verdade. Genética, a influência Convívio, né? também, convívio, o meio forjando a pessoa. Você Né? tocou no ponto sério, influência. Sim. Olha, a gente ficava acompanhando o papai tocar violão, a gente assim, atrapalhando, vamos dizer assim. Porque ele era todo maestro, todo bom. E a gente lá no pé dele. Então foi desse momento que a gente começou a entrar num doce delírio da cultura. E entramos bem, porque ele deu a luz, deu o caminho. Sim. Você falou bem esse negócio aí. Muito bom. Então a família, né, Luísa, sempre é apresentada como sendo esse berço, esse núcleo a partir do qual a pessoa vai construindo a sua identidade. Eu acredito muito nisso, Roberto. Né? E por mais que a gente veja a família passando por situações de crise, né, de desafios constantes, a gente precisa compreender, né, e defender a família como sendo esse lugar em que a pessoa ela forma a sua identidade. É o berço, né? A base. Isso mesmo. Né? Então, bom saber que mais um né, desses nossos convidados, desses nomes ilustres, reconhece na família
como esse lugar referencial para você se Sempre tem tornar esse o que tópico, você é. né? Sempre tem esse tópico. A É, família, tem. primeira coisa. Eu até endosso as palavras de vocês e mostro na prática essa coisa da família. A família de Cabral, por exemplo. Sim, sim, Meu sim. Deus do céu. É só expoente lá, né? Foi Dona Sara, Dona Irene, Aham. Ivane Cabral. Ivane. Ivane, meu Deus do céu. Aliás, o governador do estado, hoje senador, era louco por ela. Porque ele teve a infância dele lá no Pequeno Coral. Aham. Quer dizer, a família Cabral é uma excelente cultura aqui. Em todos os segmentos. Você está certo não falar a família como prioridade. É verdade. E no Crato nós temos muito, e no Cariri todo a gente tem muitas referências, assim, né? Como você cita. Mas aí a família ela se torna esse lugar de aprendizado, né? Lugar de construção também daquilo que você se tornou hoje. No entanto, quando a gente olha para a vida, outros nomes acabam aparecendo, a gente faz essa retrospectiva, outros nomes acabam surgindo como referenciais para a gente, né? Como inspirações. Que outras pessoas tiveram na construção de si mesmo, né? Como inspiração, como referência, além do berço familiar? Rapaz, eu me sinto assim de uma geração privilegiada. Nasci em 50 e lá se vão 70 e tantos anos. E consegui assistir o romantismo dos filmes de Hollywood, Sim. com Doris Day, Rock Hudson, meu Deus, são tantos. Então, esse filme, os clássicos, romances de Hollywood, é um fator que ficou na minha mente. As canções que tinham naquele ambiente, a forma como era. Depois, o que aconteceu pela frente? O próprio meio de estudo da gente também. Lidei com bons professores. Vieirinha. Deixa eu ver mais, mas é tanta gente que eu estou esquecendo aqui. São vários. Dona Dalgisa, e aí vai. Dona Neiriam Abá. É outro ponto que também nos influencia, direto ou indiretamente. E depois vem as ondas oriundas, assim, digamos, do mundo externo, por exemplo, a Jovem Guarda. É verdade. Por sinal, está de luto, sabia? Faleceu A gente acabou de... Leno, a dupla Leno e Lino. Nós perdemos era um cara recentemente. Gal Costa, que de uma certa forma era tropicalista, mas... Bom, então esse mundo externo, vindo da mídia, também influenciou uma geração minha. Como eu falei, eu peguei Jovem Guarda, Bossa Nova, Tropicália, tudo isso fica na cabeça da gente e vai gerando ideias novas e se fica assim no tempo com a riqueza cultural que você adquire, nem que não queira. Uhum. Eu digo, feliz que nasceu nesse período. Que foi muita transformação com cultura. Sim. Não quero nem fazer crítica com relação às coisas atuais ou não é isso. Mas tem tanta mensagem positiva, gente. A criatividade de Caetano Veloso, por exemplo. A Tropicália. Né? Se eu for falar aqui, vai passar mais não sei quantas horas. Fica à vontade. É só para citar os tópicos, né? Claro. Mas não é justa, claro, essa comparação. Né? Ela não é adequada, porque são épocas diferentes, são perspectivas históricas diferentes, momentos diferentes também. Mas eu sinto que nós estamos vivendo uma escassez, não é uma carência, um vazio. É quase um niilismo mesmo, né? Cultural, para os tempos de hoje. Então a gente tem que retomar, sim, esse olhar para as fontes, né? Beber da fonte novamente para a gente não perder as referências, para a gente não perder aquilo que é essencial. Então é importante repor. Quando eu cheguei aqui no Crato, a primeira coisa que eu ouvi é que o Crato era um grande berço cultural, né? E eu fazia teatro já há um tempo, então eu vim aqui com esse intuito de... Cheguei no lugar certo, exatamente. Quando eu cheguei aqui, eu não encontrei aulas de teatro, em canto algum. Até que eu procurando, aí a minha professora de artes disse, vai abrir uma aula de teatro em tal lugar. Quando eu cheguei lá, pronto. Encontrei meu lugar, a minha casa. E fiquei por lá. Muito bom, Luísa. Olha, mas o passado de teatro do Crato, em especial, no contexto do Cariri, é fantástico. E teve uma turma aí, uma geração, a Marília Carvalho, não sei quantos outros, que ele, meu Deus do céu. Mas, de repente, ficou assim, um hiato. Depois dessa geração, Sim. que é um pessoal que já se foi há décadas, ficou aquele hiato. Imagino. Aí, como eu volto a falar nos Cabral, a partir dos Cabral, a coisa que recomeçou a ser teatro. Então, quando você chegou nesse meio assim que não era. Foi, deve ter sido. E é uma falta, na verdade, assim, a gente percebe uma
um lugar, né, o Cariri inteiro, como uma gama, assim, uma variedade de cultura mesmo. E eu acho que deve ser bem preservado. Não só pelos artistas, né? Não só pelos artistas, aqueles que fazem a arte acontecer, aqueles que são membros do Instituto Cultural, né? Mas também pela população, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer essa parte na preservação da cultura regional, né? É bem Principalmente, interessante, né? Roberto, o que a Luísa está colocando, porque e bem complexo isso, né? E paradoxal ainda, porque Também. nós temos muitas expressões culturais. É. Nós temos uma vivacidade cultural aqui na nossa região do Cariri. E como também um um todo. passado cheio de, né? É muito forte. Influências. Temos essas referências, como você cita pra gente, mas é como se a gente ao mesmo tempo sentisse a carência de ver algo mais organizado. Olha, esse rico detalhe seu, que nós temos excelente referência, é uma verdade incontestável. Sim, Uhum. E eu acrescento, sim. nós temos palcos e mais palcos. Ah, é Por exemplo, verdade. centro de convenções, escola de Divano, como é o nome de Divano Cabral? A SCAC, né? SCAC, né? O próprio Instituto tem seu palco, a URCA tem seu sim, palco, o verdade, SESC a tem um URCA palco. palco. Foi criado agora recentemente pelo governador aquela estrutura lá no Manuel de Abreu, né? Sim, chama o centro regional cultural, Isso. né? Sim, Não é mesmo? o Centro Cultural. Quer dizer, gente, aonde se apresentar tem. É. Falta, não é assim. Eu acho que é uma grande oportunidade, inclusive o Centro Cultural, né, para todo mundo. Meu Sim. Deus do céu, aquilo ali tá uma coisa fantástica. Há uma fantástica. expectativa, porque estruturalmente está ganhando uma forma, Tá. né, fora do comum. Fora do comum. Né? Então, exatamente. é um investimento necessário, mas a gente passando também, chegando nesse segundo momento, eu quero ter a certeza, eu sei que eu vou ter, e tantas outras pessoas vão ter também, de que essas expectativas elas vão ser satisfeitas. Sim. Né? A gente vai ter sim essa reunião, eu acho que Sim. essa é uma palavra muito oportuna, nessa comunhão de todas as expressões culturais do Cariri ali dentro. Ali dentro, sim. A própria Praça Siqueira Campos, da qual o Instituto, embora tendo seu palco, Uhum. faz de lá um palco também. Sim. Nós sempre lançamos nossos livros lá. Sim, verdade. Sábado agora, vai ser até oportuno de falar isso aqui agora. Muito bom. Vai ter um evento chamado Livro de Graça na Praça. Ou seja, anualmente o Instituto, sob a presidência do Dr. Zé Flávio, a gente faz o quê? A gente elabora um livro com vários autores, com temáticas diferentes. Essa temática atual, por sinal, super engraçada. É os fatos, os causos que existiam nas gerações dos nossos pais. E o nome do livro é assim, se não for bom é o Grelle. Essa expressão Grelle faz tempo que eu não ouvia. Pois é, o Grelle, né? Eu nunca nem tinha escutado essa Nunca. expressão. Na tua época não. Era muito comum isso aqui, né, Roberto? Sim, então assim, amanhã, por coincidentemente, até amanhã eu ter vindo hoje aqui. Sim. Excelente. Lá na Praça Siqueira Campos, a partir das 8 horas, nós vamos distribuir gratuitamente esse livro que foi montado só para essa finalidade. E se as pessoas não tiverem a oportunidade de participar de um momento como esse, poderão também acessar através do próprio Instituto, né? Ter acesso. Poderão sim. Tomara que tenha estoque. Sim. Quando chega lá, as pessoas Vamos para cima. vão para cima, Que porque bom. não é só porque seja gratuito, não, porque a temática é interessante. A gente procura sempre pegar alguma coisa que diz respeito à cultura regional. E essa expressão do passado, se não for mentira, o Grelle, já é um chamativo, foi o bom humor que existia nos causos, né, que serão relatados aqui nesse livro. Eu devia ter trazido um livro para você. Pois é, mas está em tempo. Não. Né? Logo, logo a gente vai ter outro momento com você aqui, pode apostar. E com outros nomes do Instituto, né? Pode ter certeza, Roberto. Não, é muito é só o começo. Pode estar se abrindo. Essa calçada virtual é para vocês, é para gente falar de educação e de cultura. Né? Com certeza. Calçadão bom. E aí, Roberto, a gente falando aqui de cultura, né, desse paradoxo de que temos as expressões, temos os palcos e sentimos a necessidade de uma organização para reunir melhor e dar visibilidade a essas expressões culturais, não é? Quais são os principais desafios que você identifica hoje para que essas expressões culturais elas se fortaleçam? Quais as dificuldades, os desafios que a gente Eu acho que devia começar pelo poder municipal, da seguinte maneira. Sim. Nós temos Secretaria de Cultura. Sim. Ela podia muito bem agregar todos esses polos, todas essas vertentes de cultura, seja do folclore, seja... Sim, eu esqueci de citar o cordel. Depois chego lá. Sim.
o pessoal do Vamos chegar. cordel, o pessoal da dança, do realizar tudo mais. E fazer digamos assim, um simpósio, um encontro, um encontrão, sei lá. Mas montar para cada setor Uma calçada, né? uma calçada e um organograma para que durante o ano tudo aquilo fosse destilado para o público, ou em praças, ou em ruas, ou em palcos. Nós teríamos uma programação do que iria acontecer no ano, de todas essas atividades culturais, inclusive festivais de canção e tudo mais. Legal. Então, se fizer essa organização e montasse um calendário, então a pessoa já sabe, bom, tal mês vai acontecer o Festival da Canção, tal mês a exposição de pintura num determinado salão, sei lá o quê. Enfim, teatro, Sim. mas de uma forma coordenada Isso é muito e bom. divulgada. O João do Crato trouxe essa mesma. João do Quando Crato. ele esteve aqui, ele já esteve aqui no CPCast também, né, Luísa? E ele traz essa mesma informação, né? Ele disse: olha, eu estou nesse meio, estou dentro, mas eu sinto também que isso é um desafio. Da gente organizar mais, não é? E dar visibilidade, porque de fato tem os palcos, mas a gente precisa colocar as pessoas no palco, né? E criar uma agenda para isso. Quem quiser encontrar, inclusive, esse episódio com o João do Crato, é Sim. só pesquisar aí que no nosso canal do YouTube você encontra facilmente. Tem uns cortes E tem também, os cortes também, caso Verdade. vocês queiram aí se aprofundar olha, um pouco mais nesse assunto. João do Crato não é uma sumidade, viu? Ele só não dançou aqui, mas ele cantou, ele fez a gente rir, trouxe muito conteúdo, viu? Mas ele volta aqui, quem sabe nesse dia ele dança também, né? Lu? Mas ele volta aqui. E olha que João do Crato é teatro por excelência, cara. Ele não é só cantar, não. É verdade, viu? Ele é um artista completo. Ele transpira cultura, né? Transpira arte. Em tudo que ele diz, o que ele faz, o gesto, tudo em João do Crato fala muito disso, né? Perfeitamente. E Aldísio, falando também sobre essa questão dos artistas que vem apresentar, né, suas expressões de arte. Tem a Mostra Sesc que todo ano, né, funciona e que, inclusive, traz muitos artistas de fora, né, não só daqui da região, traz muitos artistas de fora. Minha irmã, inclusive, é uma, e alguns amigos, atores e atrizes, que vêm expressar, né, o teatro aqui por meio da amostra. Muito bom. E olha que o grito de revolta é grande, viu? Porque, meu Deus do céu, tem tanta gente. Toda a diversidade de arte nós temos aqui. Tantos expoentes culturais de um trabalho maravilhoso. Seja na pintura, seja no canto, seja na literatura, seja na dança. Se pegar todo esse povo, ainda não cabe na agenda. É verdade. De tão diverso é o nosso mundo, o nosso universo. Então, eu acho que você falou uma coisa muito coerente. Se nós valorizarmos o que nós temos, já que temos excelentes, volto a dizer, palcos para isso, inclusive com essa nova estruturação do colégio lá em cima, meu Deus do céu, só faz crescer. É verdade. Sim. Então, material nós temos. Conteúdo é o que não falta, né? Agora, inclusive, podemos usar aqui a nossa calçada para isso, né? Trazer algumas personalidades, que tem várias, inclusive, para divulgar, né, as suas expressões. Isso mesmo. Aliás, gente, eu cheguei aqui, sentei ali, Ficou admirando. Reparando aqui. Meu Deus do céu, nunca vi um estúdio tão bonito, tão planejado. Isso, saber que isso é um motivador de cultura, um divulgador de cultura, eu fiquei feliz. É verdade. O Pequeno Príncipe ele tem esse olhar inovador e tecnológico, e o CPPcast é um produto disso. É um elemento fundamental dentro dessa proposta educacional que o Colégio Pequeno Príncipe oferece, de inovação e de tecnologia. Né? É verdade. E graças a Deus que a gente está entregando bem. Né, os conteúdos estão sendo aí produzidos, está chegando de diversas formas às pessoas, e a gente, claro, tem perspectiva de fazer crescer mais ainda. Com certeza. Sabe por quê, gente? Porque é o seguinte, o que está acontecendo no mundo moderno? Esse artifício tecnológico, que é o podcast, eu vim aprender isso um dia desse. Gente, isso tem uma profundidade no YouTube tão grande, que não se limita a ser divulgado aqui apenas na região, não. Isso transpõe barreira internacional. Claro. E qual outro instrumento nós teríamos aqui que faria isso? Então isso aqui, meu Deus do céu, é um canal, é um meio que vai pegar a gente e jogar assim, vai lá conhecer a Lua. É uma força de expressão, mas... Sim, verdade. Vai além, né? Vai além. Roberto, uma outra questão muito importante também, que a gente traz aqui para esse nosso diálogo, nessa calçada virtual, é sobre o estudo cultural, não é?
quais foram as principais atividades assim já realizadas pelo Instituto? Você conta aí que ele surgiu em 1953, 53. não é isso? Então tem uma história aí de mais de 70 anos, 75 anos agora, acho que vai completar, ou completou, Isso. né? E é um marco referencial, né, no Cariri. Mas quais foram os principais eventos ou acontecimentos que o Instituto já trouxe, né, já apresentou, né, para dizer aquilo que ele é? Bom, primeiro foi a ideia surgida por Inê Pinheiro dessa sugestão de criar um instituto que enaltecesse e registrasse os poderes, os expoentes culturais que nós temos aqui. Como eu te falei, de qualquer tipo de arte. Sim. Arte de ofício, canto, música e aí vai. Então, esse é o primeiro caso. O segundo trunfo que nós temos, e esse eu deliro, é que todo ano o Instituto Cultural lança uma revista. Aliás, duas. Uma está aberta ao público, inclusive aos autores, né, os titulares do Instituto. Uhum. Você pode apresentar qualquer tema literário que a gente aproveita e joga lá. E anualmente sai uma revista chamada Itaitera. Sim. Quer dizer que é pedra, algo ocorrendo nas pedras, um negócio assim, a tradução. A revista Itaitera, que sai anualmente, obrigatoriamente anualmente. E a segunda opção, essa foi que Zé Flávio trouxe de Minas Gerais. Ele foi convidado para participar lá do evento em Minas Gerais, que o cara se encantou com o Instituto aqui, levou o Zé Flávio lá em Minas, para ele conhecer o livro de graça na praça. Ou seja, tá lá o livro que a gente cria, os autores sentam, no caso, numa mesinha assim, e a pessoa vai apanhando no livro e vai pegando o autógrafo do autor lá e tal. Então são duas coisas que nós temos de alta referência, são esses dois livros, que anualmente eles saem. Eu acho que isso aqui é uma contribuição que dá muito grande para o Instituto. São tantos, mas eu posso dizer também assim, o reconhecimento dos expoentes culturais, porque não vai pensar aquele camarada que está dando contribuição cultural, seja em qualquer atividade dele, e dá uma cadeira para ele, Uhum. uma imortalidade para ele, digamos assim, né? É. E essa imortalidade vai de quando a pessoa vai para o céu do Nosso Senhor, chama-se outro com o mesmo potencial, um potencial equivalente. Enfim, isso também é uma atividade que fica sempre enaltecendo a figura. Uhum. E se torna perene, né? Se Perene. torna perene. Viu? Eu diria que essa trilha seria a base. Perfeito. Porque depois de sair, nós temos aquele palco lá que sai para N tipo de cultura, gente que aluga só para fazer show, gente que aluga para fazer diploma, enfim. Tem a biblioteca, que por sinal, o Instituto já está novidade. Pô, do cara tu acha que não tá nem sabendo ainda. Opa, spoiler pra gente. Em primeira mão, hein? Eu até Zé Flávio vai explicar melhor, tá? Porque Aham. ele foi o cabeça disso tudo. Mas Mas eu ele vou vai estudar vir pra aqui, poder, vai falar mais sobre isso, né? Certamente. eu vou falar um pouquinho aqui só para poder Aham. alentar. Claro. Nós estamos recebendo uma verba aproximadamente quase 280 mil. Exclusivamente para a biblioteca do Instituto Cultural. Ótimo. Para ter uma coisa pelo menos parecida com esse nível aqui. Ótimo. Porque você sabe, hoje em dia as pessoas não estão assim. O livro em si está sendo uma coisa muito. Fechando várias livrarias. Vamos ser logo objetivo. É verdade, é É. verdade. Mas por quê? Por causa da virtualidade. Aham. Você, meu Deus do céu, na internet, através de qualquer. Né? Você acessa livro, você acessa comentário, você. Então a biblioteca acordou para isso. Não adianta nós termos um livro lá, uma pessoa zelando por ele e tal. Quando a tecnologia está por outro caminho. Se não tiver o uso dele, né? Uhum. A gente tem que acompanhar a tecnologia. Então, essa verba que vem, Zé Flávio vai falar melhor sobre isso aí, vai deixar o Instituto Cultural num padrão, num nível de muitas bibliotecas do mundo, que todas estão se virtualizando. Sim. Legal. Isso é muito bom, porque a força da palavra está no fato dela ser ouvida. Tá? No silêncio que ela provoca no coração de quem a escuta. Né? Ih, rapaz, o cara foi poeta agora, viu? Não, porque... Não, Ao diz mas ele tem essa veia. Valeu, essa aí. É um enxerimento, sabe? É um enxerimento que a gente tem, mas de fato a palavra ela só tem sentido quando ela cala, né? Quando ela provoca silêncio no coração de alguém que escutou. Né? E a gente percebe hoje uma época de muita fala e pouca profundidade, pouco sentido. Não é? Muita informação, mas pouco conteúdo também. Então, trazer essa notícia de que nós teremos, né, esse investimento para uma biblioteca, né, que de modo algum se torna
um instrumental obsoleto. Não, é necessário. É necessário mesmo. É necessário. A minha vida ela foi construída também dentro de bibliotecas, a biblioteca municipal, a biblioteca do próprio seminário São José, onde estudei, a biblioteca da URCA, a biblioteca de tantos outros espaços, e a gente hoje sente a carência, né? Se fizermos uma pesquisa, quem vai a uma biblioteca, nós vamos se assustar com Ô, rapaz, deixa com eu o resultado reforçar a tua tese aí que eu achei oportuna. Sim. Chegou na hora boa. Minha filha, Bárbara, estudou O Pequeno Príncipe. O Roberto também, meu filho Roberto. Hoje estão formados. E ela foi para morar em São Paulo. Casou, teve filho, né? Chama-se Laura. E, de repente, lá no colégio dela, eles têm um artifício muito bom. Quando o aluno sai de férias, eles dizem, olha, você vai sair de férias, mas vai ter um deverzinho de casa, vamos dizer assim, né? Você vai a qualquer biblioteca, para onde você for, e vai fazer uma pesquisa dessa biblioteca lá, dizer o que você achou, tal. E lá vem ela. Ainda um pouquinho mais do que essa. Vou, tem uma biblioteca, tem um trabalho da escola aqui para eu visitar uma biblioteca. Eu olhei assim para lado, olhei para tá onde, meu Deus do céu. Aí fui para, não vou dizer o nome. Certo. Uma das referências nossas. Mas assim, quando eu cheguei lá, eu e ela ficamos isolados. Muito bem atendidos, faço essa justiça, muito bem atendido, preciso, higiene boa, tudo bom, enfim. Organização perfeita. A gente, só nós dois pombinhos solitários lá, fazendo o trabalhinho dela, porque, né? Eu senti falta de gente. Ninguém vai. É aquilo que você estava falando. Assim. Cadê o povo? Mas é porque isso também não seja culpa dos bibliotecários, não sei. É a virtualidade que está chegando, cara. É verdade. Isso aqui, por exemplo, quando ela falou pro podcast, eu disse, já é isso. Como é que funciona isso? Onde é que abre, né? Aí, resultado, isso aqui é a tendência nova. Agora, aquela coisa, há como gerar um diálogo entre, Com por certeza. exemplo, essas novas tecnologias e esses espaços tidos como tradicionais, mas que são necessários? Com Eu certeza. creio que sim. Eu Sim, estou sim, certo que sim. sim. Agora, criamos as estratégias para que esse diálogo aconteça. Por exemplo, a gente pensa o podcast como sendo um espaço, uma calçada para se falar de educação, Sim. mas usando os meios tecnológicos. Mas tem que Né? ser. Tem que ser. Né? Porque não adianta você ter as melhores panelas se não tiver o que botar dentro. Não é? Se não tiver conteúdo. Então, você pode muito bem estar ali numa cozinha maravilhosa, cheio de elementos sofisticados, mas não ter nada, não ter quem cozinha, não ter o alimento. Né? E assim do mesmo modo. A gente ter os meios tecnológicos para isso, mas se não tiver conteúdo, se não tiver educação, como é o nosso caso aqui, né, conhecimento para ser compartilhado, fica vazio demais. Fica. E hoje, tudo que nós quisermos, tá naquele aparelhozinho, No celular. no celular, mas tem tudo. É. Do bom ao ruim, mas tem. Então é uma biblioteca ambulante, gente. Imagina, tô aqui viajando, me permita, mas imagina você está na biblioteca e você já tem isso, acho que estou aqui até talvez falando algo já existente, mas você começar a fazer uma pesquisa na biblioteca e aquele livro te remete por um QR Code ou sei lá o que, não é? A conhecer, por exemplo, estou pesquisando sobre, você esteve lá, não é? Um museu do Louvre na França e você começar a fazer uma visita virtual Sim. por causa de um contato com um livro que está ali na Claro. biblioteca, né? Existem por um várias QR Code opções, acessar. várias formas desse tipo, inclusive Sim. em museus que você vai entrando e você tem acesso a tudo aqui pelo próprio fone de ouvido, em um aparelhozinho que você coloca aqui e vai conhecendo tudo que tem no museu através de um guia, através Show. de uma história contada pelo aparelhozinho e tudo isso, sabe? E isso só vem justamente para agregar, né? É verdade. Porque tem o museu, tá ali fixo para as pessoas visitarem. Mas tem toda uma história por trás que você pode acompanhar por aqui, por exemplo. Ou então no celular, né? Verdade. Rapaz, a modernidade é inevitável. É. Ou a gente, qualquer tendência do ser humano, seja cultural ou não, ou migra em função dela, quer dizer, para ela, não em função dela. Ou então vai se perder no tempo. É exatamente. Eu vi isso. recentemente uma coisa que eu morri de rir. Aham. Um desenho de um ser humano e como ele seria no ano 3000. Aí, opa, foi interessante. Aí, resultado, eu passei lá o desenho
um sujeito curvado, a mão assim, dobrada, como se estivesse pegando um aparelho celular. Diz que nós vamos acessar tanto a interatividade, que nossa mão vai ficar assim, e de tanto estar baixo olhando, o corpo vai declinar um pouco. Vai se curva. Nossa. Eu não sinto assim muito, Uhum. né, muito presunçoso, mas, gente, é por aí, não é que a gente vai ficar desse jeito, mas isso mostrou a tendência. Uhum, sim, E a claro. cultura tem que se engajar nisso aí. Olha, se engaja, ela dança. Daí as bibliotecas. Ah, pô, fui pra São Paulo, cara. Visitei, eu adorava entrar naquela biblioteca e sentava lá, lia, puxava um livro. Cadê? Fechada. Lá na Avenida Paulista. Nossa senhora. Isso é doloroso, né? É doloroso, né? A gente escutar isso. Agora é interessante também a gente perceber Aí, ó, a tecnologia, né? Tecnologia conversando com o Roberto ali. Vou deixar ela aqui lá. Vai ver que eu tô pressionando aqui. Não, mas deve ter sido. é um sinal pra gente também. E nós tivemos que acelerar também alguns processos. Tivemos a exatamente. pandemia, né? Olha Agora. aí. E na pandemia um as aulas, chute, na as verdade, aulas, elas tendo que acontecer no Funcionou. formato online. Imagina, aluno em casa, a turma toda em casa e o professor se virando nos 30 e o colégio tendo que se adaptar, não somente o Pequeno Príncipe, mas todas as escolas passaram por isso. Todas. Né, se adaptar para oferecer o melhor conteúdo de forma atrativa, no intervalo curtíssimo, não é, para as crianças, para os alunos que estavam em casa. Exatamente. O Júnior, que é aqui técnico do CPCast, ele sabe muito bem dessa realidade. Né? Tava e como lá, né? foi difícil Eu né? tava. Você vivenciou isso também, né, Luiz? Você estava aí. Olha, para nós outros avós, eu estou falando de mim, que eu sou avô. É uma coisa que um romantismo que eu fiquei assim, perdido durante esses 2 anos. É que todo dia eu vinha buscar aqui no Colégio Pequeno Príncipe meus netos. Eu tinha até uma camisa chamada assim, Disque Vovô. Mas era um prazer eu chegar aqui e ver aquela gurizada esperando sair, aquela confusão toda, eu achava bonito e tal. Pegar as crianças, deixava em casa, depois de manhã ia deixar e tal. E, meu Deus do céu, isso foi salvo graças às aulas, né, interativas. Porque se a pandemia parasse e não tivesse uma interatividade, como foi colocada e bem usada, o que seria desse pessoal? É verdade. A defasagem de conhecimento, né, seria muito grande, né? E ainda, além dos problemas afetivos psicológicos que já surgiram e que poderiam ter surgido mais ainda se não tivesse essa interação, não é? Mesmo que virtual. É importante demais. Para manter o elo, né? Pois é, e se foi ruim pra gente que tinha acesso, ainda mais para aqueles que não tinham, né? Não tinham. Porque aí foi que pegou na ferida das pessoas e muitas pessoas passaram um intervalo de 2 anos assim, sem nada, parados. A minha geração, 70.0, vamos dizer assim, a gente ficou um pouco a mais da coisa, porque tá bem avançado. Já vocês não. A gurizada deitava e rolava. E às vezes eu ficava, como é que é? Não, é assim, vô. Mas a escola em si, ela teve que se adaptar muito rapidamente. Né? E todo mundo. O podcast, o CPPcast, surge também como resultado dessa preocupação, né? De oferecer um conteúdo, um conhecimento com qualidade, né? Então, isso é muito importante. O Instituto Cultural tem pensado também, né, nesse diálogo com essas novas tecnologias? Bom, como eu te falei, essa verba que vem, de quase 200 mil, é exatamente isso. A princípio, pegar o que está ali de estoque, acomodar bem, higienicamente bem, proteção total para que não tenha, vamos dizer assim, desgaste Risco, né? ao longo do tempo, né? E tem jornal que a gente pega, se não pegar com cuidado, a folha quebra. De tão antigo que é. Então vai informatizar tudo isso. Nós vamos contratar um profissional, ele vai pegar todos aqueles livros sequencialmente por período e por cultura, né? E vai microfilmar. Vou usar essa palavra, porque a tela está superada. Mas para quê? Porque a virtualidade é por aí. Sim. O Instituto vai poder ser acessado em qualquer parte do mundo. Imagina. E não numa empoeirada sala de biblioteca. Imagina legal, isso é muito legal, essa visão. E a revista Itaiterê, imagina, né? As mais antigas, que pouca gente hoje tem acesso, que traz tanta informação e tanto conteúdo. Vai ser imortalizada, com certeza. Muito interessante, uma proposta nosso carro, nossa alma, nossa menina linda, chama-se Revista Itaiterê. Usei muito para minhas pesquisas. É uma coisa boa. Já tem áudios, já tem a história para contar, né? Tem um pouquinho. Agora tem que passar para
para as outras gerações, É né? verdade. Para mim, para Maria, É verdade. Pra Lua. É isso na mesmo. Lua. Bom, gente, Roberto, além do Instituto, né, com que outros espaços também você dialogou, espaços culturais, não é? Você ia falar do Cordel, por exemplo, temos aqui a Academia dos Cordelistas do Crato. Então, que outros espaços também você dialogou, você penetrou para você construir cultura com essas pessoas? Digamos assim que eu não fui tão além disso. Sim. Eu fiquei muito assim nessa parte literária mesmo. Sim. Até porque vocações para ator, artes plásticas, né? Pintura, essas coisas. Eu não me senti tão capaz, tão... Já na literatura, não. Eu navego, eu deliro, eu erro, eu acerto, enfim. É uma coisa que Lugar de deleite, eu lugar de deleite, é um né? deleite que eu vou dizer assim, sem querer ser modesto, que eu domino. Sim. Fica mais fácil para eu lidar. Sim. Canto, tentei, meu Deus do céu. Só se viu para fazer a serenata para noiva. Depois disso aí, eu toco meu violãozinho lá, timidamente. Enfim, eu tenho rodado mais na literatura mesmo. Já meus irmãos, diferentemente disso, é o setor musical, é o setor fotográfico. Sim. Né? Mas eu não. E como foi para o teu ingresso na academia, né? Quando foi e como foi esse ingresso? Não, todo ingresso assim, como eu te falei, a academia do Instituto Cultural, ela não é só literatura, né? Ela tem artes de ofícios, ela tem... Sim. Artes de ofícios, por exemplo, é uma pessoa, você como um cara de idealista, né? Eu não sei nem se a palavra é essa. Porque eu não sei dizer você pode ser um expoente na tua área, que o Instituto vê isso e cria uma cadeira para ti. Entendo. Que se vai ter sucessivas pessoas ao longo dos tempos, né? Então ela abrange arte e serviço, abrange ciências, tecnologia. Então é um instituto que não é tipicamente literário. Né? O do Edmilson também, ele acho que faz parte também do instituto. Quem? Do Edmilson. Né? Dom Edmilson? Sim. Sim. Sim, ele faz parte. Era padre Edmilson na catedral aqui, eu me recordo quando ele ingressou também no instituto, né? Então, mas qual é o processo? Dom Panico foi também. Dom Panico, né? Isso. Qual o processo para o ingresso no instituto? É feito um convite, depois uma avaliação? Pronto, você acertou a palavra essa aí. Primeiro a gente observa como aquela pessoa está se projetando, não só o trabalho dele, mas como ele em si está fazendo para que aquilo aconteça, né? Então, a gente pega as obras, tem uma equipe lá que estuda tudo isso, que lê, que assiste, que ouve, né? E em cima disso a gente pinça ele para determinada área. Comunicação, se for o caso, tal. E aí a prova elegemos e ele passa a ser um novo titular. Então tem sido dessa forma, observando, vendo a evolução do trabalho e o bem que ele traz para a comunidade. Se as três coisas se encaixarem bem, tem tudo para ter um candidato a mais lá na nossa galeria, né? E a gente está tudo dessa maneira. Isso é muito bom, né? Porque você cria espaço para que a pessoa, ela, além de se construir, ela também se projetar, né? Mais à luz do instituto, né? Pessoas às vezes confundem instituto com... Você falou bem. E tem gente que confunde instituto com academia literária. Sim. Pensa que ela é uma coisa só literária. Não é. Não é, né? É um instituto que abrange, inclusive... E já tem o nome de Instituto Cultural, né? A propósito, gente, eu vou trazer uma informação aqui que eu acho que já rolou por aí e aconteceu recentemente. Veio uma equipe de literatos de Fortaleza, das academias do Cearense de Letras, visitar o Cariri, pensando eles que o Cariri estava carente de ter uma academia literária, de ter não sei o que, não sei o que. Rapaz, esse pessoal chegou aqui, lá vem a academia de Araripe, de Vargem Alegre, de Iguatu, de Crato, de Juazeiro lá, que por sinal muito bem dirigido para nossa amiga lá. E o cara, pô, tem tudo isso aqui? O que é que ele veio fazer aqui no Cariri? E o Cariri é uma fonte de exportação de cultura. Eles saíram maravilhados. Foi feito lá no Encosta da Serra, o encontrão, vamos dizer assim, né? E quando eles se depararam, eles tinham um programa para falar. Aí passaram a ouvir mais do que falar. Tal é o volume que o Cariri tem nessa parte cultural. Uma postura muito bonita, porque a douta ignorância, né, de você estar num ambiente em que você vai para ser protagonista e você percebe que ali há muito mais espaço
para aprendizados, Uhum. humildemente se deu o direito de escutar. Né? Foi do Dragão do Marquês Vieira. Pois é, rapaz. Aí, resultado, a gente ficou surpreso em não saber que isso existia aqui. Mas já seria algo vinculado ao próprio Centro Cultural, já pensando em alguma atividade para o Centro Cultural, essa presença desse pessoal aqui? Não, eu vou ser muito honesto. Eu não sei te informar se foi via, se teve esse elo. Não. Ou pensando nisso, né? Não, eu acho que não. Acho que não. Porque quem veio foi o pessoal das academias Assim. literárias e tudo Uhum. mais. Uhum. E ali é muito abrangente. Ali mexe com folclore, mexe com literatura, mexe com tudo. Ali é uma coisa mais. Né, um verdade, todo mas- de cultura. No centro, né? Isso. Isso. Centro Cultural. Eu penso que vai ter muita a ideia do Dragão do Mar Fortaleza, né? Do Centro Dragão do Mar. Eu acho que vai ter alguma coisa Será assim uma pra coisa isso, muito né? boa, se for, né? Verdade. E uma vez estando já no Instituto Cultural, não é? Existem reuniões agendadas? Como é que é Isso. essa organização, Roberto? E como é que é também a atuação de cada membro? Depois Assim, que está no Instituto. Periodicamente, para ser mais prático, de 2 em 2 meses a gente faz reuniões. Terça-feira agora, por sinal, houve uma. Sim. Para quê? Para planejar, né, nossas metas, ver a nossa necessidade, enfim, para pegar o Instituto e manter em evidência São todos os membros nessa reunião. todos. A gente convida todo mundo, mas nem sempre vem todo mundo. Né? Claro. Porque alguns são como dizer assim, homenageados pelo Instituto, com título e tudo mais, mas moram fora. Perfeito. Né? Mas os que podem, vêm. E duas vezes por mês a gente se reúne lá no Instituto, em frente à Expocrato. Já conhece ali, já. Conheço. Pronto. Qualquer dia eu queria que você fosse lá. Ou sim. E a gente faz nosso planejamento de trabalho, Uhum. de ação, de projeto para quem vai fazer parte. Toda essa estrutura, essa demanda que envolve qualquer instituto. Enfim, nós nos reunimos sim, duas vezes Muito por bom. mês. Isso é muito bom. E aí, já no Instituto, surge um livro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Duas né? obras, né, na verdade. Pois né? é, Duas- né? Então fala um pouquinho dessas tuas obras, essas criações suas, né? Eu achei tão bonito quando ele disse, né, que na literatura eu tenho meus devaneios, eu Aham. viajo, Mas viajo mesmo. É. Viajo mesmo, porque, inclusive, assim, eu trabalhei na Caixa Econômica. eu lhe conheci, na verdade, na Caixa Econômica. Pronto. E rodei por umas 15 cidades do Brasil aí. Bahia, Rio, Pernambuco, tal. E não achei tempo para eu buscar o meu eu. Sim. Meu eu sonhador. Uma vez aposentado, cara, essa coisa fluiu. Aí, resultado, aí, o que é que eu faço? Eu comecei a escrever minhas pequenas memórias. Meu primeiro livro surgiu, eu sou fã dos Beatles, dos Rolling Stones, né? Aquela coisa, né? Na minha época. E o livro foi Os Rolling Stones do Brasil. Alusão aqui, ao menino de rua. Porque Rolling Stone significa pedra rolando, né? Caindo no abismo, pedras rolando assim, que você trabalha. O que eu fiz? Botei o livro Os Rolling Stones do Brasil. Em alusão a esses pedintes, crianças, que ficam rolando na vida, na sociedade, por não ter um amparo social, estrutural e tal. São pedras rolantes. Uhum. Aí veio essa ideia, eu achei, pô, se encaixa bem e tal. Doutor Bernardo, que é doutor aqui em frente, eu acho que você conhece essa. Bernardo Brito. Bernardo. O cara, além de médico, é outro fantástico. Traga daí também aqui. Ele bateu uma Vai foto. anotando aí, Luísa, por favor. Esses nomes todos são preciosidades, né? São sim. Ele bateu uma foto que ficou fantástica na capa do livro. Ele estava fazendo medicina lá em Pernambuco, ele passou numa praça, tinha um chafariz. E um monte de menino. Pum, desse tamanhozinho aí, não raça desse tamanho. As crianças tudo tomando banho nu. Aí, rapaz, ele deu um flagrante nesses meninos, pulando e fazendo aquela peraltice e tudo. E me mostrou a foto e disse, opa, eu quero. Porque se encaixou na minha temática dos Rolling Stones do Brasil. São crianças que estavam ali desamparadas, soltos e... bom, depois do Rolling Stone do Brasil veio... Então, nesse primeiro livro, então, há um apelo social muito forte, né? Tem, para uma consciência e uma crítica social, né? Tem. Isso é muito bom. Para os dias de hoje, nada mais adequado. E ele é como uma crônica, esse livro? Crônica. Olha, meu gênero, gente, Cotidiano. é uma mistura de contos, como eu disse, devaneios, devaneios. e crônicas. Crônicas eu gosto muito também, se Sim. bem que crônica tá, vamos dizer assim,
ultimamente ela está um pouco meio deturpada, essa questão da política, de tudo mais. Aí saem crônicas tendenciosas. Eu fico pé da vida com essas coisas, porque crônica não é nada disso. Crônica é história. E você não pode contar uma história mentirosa. Com certeza. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu trouxe até aqui um resumozinho aqui. Sim, fica à vontade. Crônica, a palavra crônica vem de crono, significa cronologia. Imagine você, Perfeito. está escrevendo uma coisa errada aqui, suspeita, para que aquilo sirva de história para o futuro. Então, crônica não aceita isso. É como se fosse um desvio. Isso é um desvio, é uma tendência, é um interesse particular. Você tem, crônica é história, você tem que contar aquilo, nem aumentar, nem diminuir. É o que você viu, É né? o retrato fiel. É o retrato. Tá? Agora, sobre a sua ótica. Você tem a sua ótica, Sim. você é a sua, eu tenho a minha. A gente diz da maneira que a gente acha que foi. Por isso que é importante que todos escrevam, né? É chamada subjetividade. É. Cada pessoa é um subjetivo. Você vê a coisa eu sou simpático de telefone. Né? Você tem uma tendência a ver uma coisa, você tem a sua, tem a minha, e isso é tudo bom, isso é bom. É sabe? claro. Então, crônica é isso, gente. Ela é história. E sabe qual foi, no Sim. meu entender? Aqui não é nada. Olha uma pesquinha aqui. Sim. Como foi que a crônica veio? Os reis medievais, eles tinham os domínios dele, as províncias dele. Ele mandava um emissário para cada província e escrever como é que está aquela província financeiramente, enfim, não é relato. E aquilo se voltava em forma de crônica. Um dos primeiros indícios de como apareceu a crônica. Eram os reis que pediam esse relato aos seus vassalos, né, para que eles trouxessem informação das suas províncias. E a crônica veio ao longo do tempo. Sim, aí, em termos de Brasil, na minha ótica, gente, qual é a primeira crônica do Brasil? Veja bem, gente, isso não é verdade, não, isso é a minha ótica. Deixa eu olhar bem para a câmera ali. Para mim, a primeira crônica do Brasil foi a carta de Pero Vaz Caminhantes, que ao descer do navio se deparou com os indígenas, com a fauna, com a flora, Foi com a nossa descrever. orla. Com a nossa Pode ficar orla. tranquilo, não vai cair não. Cai não. Com o nosso céu, vamos dizer Aham. assim, com o nosso vento. Já estou poetizando já aqui. Quando ele viu tudo aquilo, ele ficou abismado. E ele passou para o rei, como era que tinham chegado no Brasil, e o que era aquilo, e onde estava, e como era. Para mim, aquilo ali é o batismo do Brasil. A carta de Pero Vaz de Caminha. Né? Há muita riqueza no mesmo. É. Eu achei isso fantástico. Então, como que é isso, gente? E na atualidade, é você estar atento para o que acontece. O cronista tem que estar antenado. Exatamente. Né? Acontece um fato, ele joga lá a alegação dele e tal. E como eu disse, não pode aumentar, não pode diminuir, não Nem ser pode... tendencioso, ideologicamente. Não, Aham. não mesmo. E na política isso acontece muito. Às vezes, até uma das crônicas que a gente vê que é tendenciosa. Isso não é crônica. Sim, mas também a forma da crônica pode ser até um escape, né? Uma forma de escape das pessoas, porque ali você está colocando a sua sensibilidade, né? O que Isso. você está querendo descrever, como que você vê, a sensibilidade de perceber a realidade de outras pessoas também, né? Uma simples pessoa passando na rua pode virar uma crônica muito fácil, né? E vira. Com Essa certeza. menina foi em cima. Só porque Uhum. não tô querendo jogar confete em mim, não. Mas, infelizmente, eu vou ter que dizer para poder realçar a tua ideia. Uhum. Tá, eu adoro caminhar. Já caminhei para Farias Brito. Fiz caminhada para Farias Brito, para Caririaçu, Juazeiro, Barbalha, enfim. É um andador. Andava 40 km uma boa. Uhum. Aí tava eu vindo de Juazeiro para cá. Tô vindo. Aí quando chega assim, naquela parte que tem a divisa, né? Uhum. Lá em cima tem a ladeira vindo do Crato. Aí vi um carro da década de 40, 30, 40. E aquele carro veio e eu parei. Uhum. Aí ele passou por mim, delicadamente, com seus chofés lá, também da idade coerente. Passou e eu voltei no tempo. Aí eu comecei a imaginar besteira. Besteira que entre as coisas boas. Aham. Aham. O quanto existia de glamour nesse período que esse carro veio para o Crato. Era ele que levava as senhoras para o Crato Tênis Clube, que até então era o palco social de todo o Cariri. Aham. Sim. Ele levava aquelas pessoas e eu comecei a levar, aí eu passei que eu levava minha namorada ali
para ela dançar comigo o baile, a valsa da noite, tal. Aham. Enfim, entrei num devaneio. Mas por quê? Porque eu vi um carro passar. Um carro da época de 1930, por Foi, aí assim. foi ativando as memórias, na verdade, Isso, né? que me chamou a atenção e me fez voar na imaginação. Uhum. Porém, sem deixar como referência que o carro era a referência da coisa. Sim. Então, isso que você falou é certo. A gente vê uma coisa que para alguns é pequeno ou grande, Às vezes passa despercebido, né? Pra E às outras vezes passa. pessoas. mas o Uhum. cronista é um bicho danado. Ele sai lá com uma vista assim. É verdade, depende muito do zoom, né? Do Do que zoom. você ampliar aquilo dali. Claro. E às vezes você precisa se distanciar para poder ver não só o detalhe, mas ver a amplitude, né? Para ver Sim. o ângulo todo, para ver Com outras certeza. perspectivas também. Com O É certeza. muito, cronista olhar, aquele- é muito olhar do fotógrafo. Né? O cronista, penso, ele Pronto. tem que ter esse olhar do fotógrafo, né? Você fala bem, a crônica é uma fotografia. Sim. O fotógrafo, o cronista, eles vê coisas que o normal não vê. Uhum. O poeta, por exemplo, Sim. ele passa ali com uma florzinha no chão, aí todo mundo passa por cima daquela flor, vai, não quer nem saber o rojo da vida. Ele para assim, ele olha assim, meu Deus, que coisa linda. Só ele viu, mas só ele só dá valor. Uhum. Então tem um diferentismo dessa parte aí. Com certeza. É verdade. Aqui no Pequeno Príncipe, quando eu estava trabalhando como professor, acho que na disciplina de filosofia, a gente tinha uma atividade, né, que era uma espécie de festival, né, que os alunos eles iam para a rua para fotografar. Eita, Né, coisa para boa. fotografar, né? E usavam o celular, alguns traziam câmera mesmo. E era interessante isso, o nome do projeto era o que vejo quando olho. Porque às vezes a gente olha e não vê. Mas se você repara, se você, como fala o Saramago, né? Se você parar um pouquinho e reparar, você começa a ver o que você nem sempre via quando olhava. Então, Aham. quando eu olho para algo que vejo, os meninos iam para a Praça Queiracã, Praça da Sé, e fotografavam apenas o detalhe. Mas aquele detalhe trazia tanta história, mas tanto significado. Era de uma senhora comprando aquele picolé, era o rapaz fazendo malabarismo na rua. Então, por trás de uma imagem, há tanta coisa sendo dita, mas Sim. para isso eu preciso reparar. Eu preciso não somente olhar, eu preciso ver. E vendo, reparar. Uma Aquilo coisa que tá boa, sendo então eu vi visto. gente inteligente, Então, viu? não, de jeito Foi nenhum, boa. mas era uma experiência. A gente colocava, expune as fotografias, né, fazia essa exposição aqui no pátio, e os alunos eles ficavam assim, né, felizes, interessados também por causa dessa visão. Trazíamos uma fotógrafa especialista Uhum. para explicar a importância de ampliar e de. Legal. Né, Vou muito dar essa bom. ideia pra Jossa, pra ela trazer pro marketing Bom, próximo por ano aqui na favor. escola. Eu achei essa ideia interessante. genial, Aham. rapaz. Muito Também bom. Solta a achei. gurizada aí, deixa eles pegarem o que tem Sim. de bom na mente Uhum. deles, Ah, que é coisa que a gente não vê. é verdade. A gente passa, como eu disse, passa batido e ali tem uma coisa importante Sim, e linda. verdade. Com Então certeza. esse foi o primeiro livro, né? Uhum. Rolling Stones Os Rolling Stones do Brasil? dos Do Rolling Brasil. Stones do Brasil, com essa visão social, né? Através de crônica, propondo uma reflexão também sociopolítica, né? Sobre a condição dos meninos de rua, né? Que são como pedras rolando. E o segundo livro? Bom, o segundo livro tem mimos. Eita. Lembro já do O nome. Mimos, inclusive, tem uma história boa pra contar, né? Que é o livro Mimos, que literalmente foi na época que o Roberto tinha acabado de lançar o livro, que ele veio dar uma aula justamente sobre crônica. Não foi nenhuma aula, foi uma conversa ali, Aqui no né? colégio, né? Foi, pra Era minha um sala, anúncio de um inclusive. podcast. Ah, já era ali a sementezinha. sendo É, a plantada. cimentozinha bem tida ali. Com certeza. E aí, a nossa professora, Tina Borges, ela trouxe justamente para falar sobre crônica, né? Que já era essa analogia já aos livros e a vida, né? A experiência de Roberto. E aí, o livro Mimos tinha acabado de ser lançado há pouco tempo. Que é justamente uma visão, né? Mais feminina, né? Nesse aí para eu as resolvi mulheres. parar e olhar essa figura divina, que se chama Verdade. mulher. Verdade. Tal quanto ela, meu Deus do céu, no contexto geral, não só no conceito de Deus, mas nós seres humanos, Uhum. nós outros homens, Sim, sim, sim. ela tem, né? E a sensibilidade da mulher é uma coisa assim que se você parar e observar, é incrível. E eu disse, oh, meu Deus do céu, além de ser uma coisa real e benéfica, a temática é excelente. Uhum. Aí mergulhei.
E fiz um livro tipicamente voltado em homenagem à mulher. E qual a palavra mais doce para isso? Mimos. Mimos, verdade. Muito bom. E, inclusive, era pra eu ter trazido o livro e eu não trouxe. Mas fica aí Não para... acredito, Luiz. Pois não é, mas acredito. fica aí para Vamos posteridade. um episódio só sobre o livro, então, tá bom? Para poder fazer jus. E o projeto que vem aí se chama Glamour. Glamour? Muito bom. Já está sendo Já. perfeito, construído, né? Eu gosto da ideia do livro, né? Porque é como se fosse um convite ao homem, né, a repensar o seu olhar, não se fala em corrigir, mas a converter, a sensibilizar o seu olhar, a sua compreensão, Sim. não é? Mas não olhando para algo fora, não olhando para a figura feminina como fosse algo fora, mas como algo também que pode estar ao lado, que pode estar dentro, né? Então é muito interessante essa perspectiva que o livro coloca, Sim. né? E também a questão da mulher do autoconhecimento, né? Sim. também, que além no contexto de sociedade, mas também no contexto pessoal, né? Uhum. Porque realmente é adentrar o mundo feminino na questão da sensibilidade, né? Rapaz, porque eu não sou bom de decorar. Se eu soubesse que tem esse tipo de conversa aqui, eu tinha trazido para... Tem pequenas poesias assim, que não passa de 4... Não se preocupe, terão outras oportunidades. Porque Com às vezes certeza. uma coisa bem sintéticazinha, bem simples, mas Uhum. é tão, né, tão abrangente. Sim. E eu mergulhei no universo feminino, alma feminina. Quanto tempo para a construção desse projeto do Mimos? Eu não tinha... Veja bem, quando você é contratado para uma empresa para fazer um livro e tal, tem aquele negócio de prazo, aquela... Sim. Eu relaxei, né, com relação a isso. Uhum. Em 2 anos eu fiz. Poderia ter feito menos tempo ou mais tempo. Uhum. Mas era um tempo que eu estava disponível e inspirado para fazer. Claro. Porque meu Deus, você sentar no computador, que hoje é computador, né? Para escrever um tema, você não estando com a cabeça boa. Com certeza, você não Faça não. escreve. Faça não. Uhum. Eu só deixar para lá quando eu estava leve, quando a inspiração estava a flor da pele, vamos dizer assim. E aí gerou o a coisa resultado. fluía. É. Fluía dentro de um contexto de assim, abrangente, Uhum. no caso da mulher. Uhum. E saiu Com dessa certeza. maneira. Em 2 anos eu consegui, dentro desses espaços livres, às vezes, gente, tô eu fazendo madrugada, né? Tá. Cara, quando me esperava, eu tava assim, ó. Aí a mulher chega, vai dormir. De tão fascinado que eu tava pela história, né? Que ficava lá, como esperava, eu dormia. Uhum. Aí que a mulher levantava e me acordava. Mas era o fascínio por aquilo que estava sendo feito. Uhum. Era o interesse, era o gosto. E só se deve escrever quando a gente gosta da coisa. Quais as inspirações, assim? Foram 2 anos aí de muita produção, de muita entrega de si também, né? Mas as inspirações externas que surgiram para essas inspirações fluírem de você. Foram o quê? As inspirações Sim. externas, não é? Teve pessoas que foram referências para a construção do livro? Não teve assim uma pessoa. Aliás, eu fiz homenagem a 2 pessoas. A minha primeira esposa, que faleceu, Sim. tem homenagem a ela. E a atual Fanca. Sim. E a minha amada filha, Oh, que lindo. Bárbara. Essa sim, foram coisas bem... Mas o resto surgia assim, eu passava na rua. Por exemplo, eu estava na rua uma vez, ela veio uma mulher. Eu acho aquela mulher tão elegante, já desde longe, Uhum. vendo ela assim, bem minúscula, se aproximando. Falei pela Praça da Sé. E eu parei para ver, meu Deus, isso aqui, figura elegante. E ela passou numa garbosidade, num charme, na educação, inclusive cumprimentou, bom dia e tal. E eu fiquei, ela foi, eu fiz assim. Não tinha outro interesse a não ser o mesmo de encantamento da pessoa. Era visto de outra coisa, não. Eu digo, meu Deus do céu, quanta coisa para ser visto aqui. Aí deu um tempo lá dentro. Uhum. Fui feliz demais nessa. Muito bom. E eu gosto da maneira como ele coloca. Desde longe, ela já se mostrava elegante. Já me chamou a atenção, me roubou. Muito Quando eu bom. vi a forma de andar, a postura, né? Aí eu olhei assim, rapaz. Aí fiquei esperando que ela cruzasse a minha frente. E eu, como eu disse, fiquei assim olhando. Até ela sumir dobrar a esquina. Aí foi até um pouco mais além. Quando dobrou a esquina, eu disse que a rua ficou triste, a rua ficou um vazio.
Aí matou a importância que ela tinha ao passar, né? Uhum. Lindo, né? Muito bonito isso. É justamente a sensibilidade do cronista, né? De É perceber os mínimos detalhes, né? E aí cada pessoa tem a sua, gente. É. É porque às vezes as pessoas às vezes não se detêm em passar isso para um papel, por dizer. Aham, com certeza. Mas todo mundo tem esses devaneios, tem Sim. essas coisas belas da vida. Pois eu preciso ler esse livro. Eu preciso urgentemente acessar. Vou te emprestar o disso. Por favor. Comprometido demais, viu? Mas que bom. E eu penso que se nós tivéssemos que acessar, né, querer acessar como meras criaturas a uma simples compreensão do que é Deus, por mais que a gente não esgote, isso é óbvio, não é? Eu acho que o acesso é o feminino. Por mais que a gente, por mais que tradicionalmente a gente tenha essa imagem da paternidade divina, não é? Porque culturalmente também se construiu assim. Mas o acesso a Deus, ele vai também por esse caminho, né, da sensibilidade feminina, da feminilidade, né, da doçura, da delicadeza, da maneira como Deus ele cuida da sua criatura, ele cuida de cada um de nós. Eu sempre, até uma teologia que chama de teologia feminina, né, que nos ajuda a pensar muito essa realidade, de um Deus que traz o rosto também de mãe, de um Deus que traz também essas nuances da mulher que cuida, que zela, que protege, não é? Que cativa, não é? Enfim, eu gosto muito dessa imagem de um Deus que é mãe, não é? De um Deus que traz essa sensibilidade, esse cuidado pelo que é seu, né? Não sei, eu posso estar errado, mas eu senti isso mesmo, né? Mas eu penso né? muito isso, né? A minha visão, é a maneira como eu enxergo essa minha certeza. relação com Deus hoje é muito assim, né? E não foi do nada, a minha mãe que ajudou a construir isso, Sim. né? A importância Influência. É verdade. da educação da mulher para o filho foi a mãe. A minha maior referência hoje de ser humano é a minha mãe, né? Pelo que ela trouxe para mim, pelo que ela me ensinou e pela maneira como ela me apresentou Deus. Então, eu acesso muito a essa experiência de Deus e com Deus, né, por meio do que ela me ensinou. Rapaz, agora, simplesmente, eu sou tão fixurado no mito de Deus. Mito não, aquilo não é mito. Sim. Uma pessoa, na santidade que é Deus. Que quando eu escrevo Deus, eu boto todo o letra maiúsculo. Tal é meu poder de referência, de admiração. E quando ele fez a mulher, cara, foi feita por Deus. A mulher é uma obra divina. E nós outros homens temos que nos curvar e reverenciá-la. Porque foi Deus que fez. É verdade. Né? Você foi muito feliz quando falou isso. Colocou Deus nessa temática nossa aqui, porque ele está coordenando, inclusive, essa conversa nossa aqui. É verdade. Verdade. E é isso, né? Olha, o silêncio é como se fosse quase que fica, às vezes, querendo penetrar nessa conversa, é quase um convite para a contemplação, né? É tanto assunto profundo e sensível, não é, que nos permite esse contato com o sagrado, que o silêncio fica quase que nos tocando, nos chamando para contemplar, né? Para contemplar. E quando se contempla é porque a sabedoria já pairou. E eu sinto muito que há muita sabedoria nessas falas que foram construídas hoje aqui. Com certeza. Beleza mesmo. E também serve de convite para vocês, né? Para todos que estão nos ouvindo, a buscar por essas fontes de conhecimento. E aqui o podcast, o CPPcast, é um meio para isso. Então, tem os cortes, se vocês buscarem aí no nosso canal do YouTube, tem os cortes dos nossos episódios. Tem também, a gente está em todas as redes sociais e também você pode nos ouvir pelos aplicativos de streaming, pelo Spotify, que também distribui aí os podcasts para vocês, o Google Podcast e o Deezer. É verdade. E na hora que puder e quiser. Exatamente, É um aonde diferencial. quiser. Até na hora da caminhada, Roberto. Até na hora da caminhada, vai escutando ali, É verdade. né? Com toda certeza absoluta. E todas as nossas informações estão lá no nosso Instagram. Se você buscar por a gente está no Facebook, no Twitter. É só pesquisar @CPPcast que a gente está por lá. Verdade. Roberto, muito obrigado, meu caro, por essa oportunidade de dialogar sobre algo tão sensível, tão importante, tão verdadeiro.
esse foi um episódio, né, muito marcante para a gente também. Né, porque a gente não quer, a nossa intenção aqui no CBPcast não é simplesmente ter uma maior quantidade, né, de seguidores. Não, o nosso interesse principal aqui não é fazer da educação a praça, a ágora, o lugar para a gente construir conhecimento, para a gente gerar convivência, a gente falar de cultura, Com a gente certeza. falar de sociedade, de família, Sim. de política, de qualquer tema que seja possível Sim. quando se trata de educação. E distribuir também o conhecimento para as pessoas de como era a vida, de como é a vida das pessoas, né? Na verdade. E também a gente relembrou aqui um pouco também a questão da vivência do Roberto em questão do Crato, né? Sim. Daquele carro que tinha passado, que era um carro antigo, que era um chofer antigo e que relembrou um momento, né? Que relembrou uma vivência que pode ser distribuída para as pessoas hoje, né? A questão do Crato Tênis Clube ser um lugar onde as pessoas iam para social. dançar. Era o glamour da época. Era. Pois é, e uma época também, a gente relembrou vários acontecimentos aqui nesse episódio, e eu acho que fica para alguns, fica o conhecimento de que não tinha esse conhecimento, né? Mas também fica a lembrança para outros, né? Que estão nos ouvindo com toda certeza. Verdade. E assim, na condição de autor, eu agradeço a vocês aqui e aplauso em pé, porque a gente precisa dessas oportunidades. Não só para divulgar nosso trabalho, mas também a questão de ego também, a gente se sente valorizado. A gente sai daqui assim, meu Deus do céu, tem gente que nos ouve. E vocês são uma alternativa muito boa, abrangente, que aqui você vai para Deus e o mundo, né? Vai para o mundo todo. Sim. Isso para um autor, para um ator, enfim. Meu Deus do céu, tudo. Que bom. Sim, bom. vamos trazer mais pessoas aqui então, né? A pra lista gente... ele ajudou aqui a toda aumentá-la certeza. mais ainda. Eu vou viu? já anotar os nomes todos. Dr. Flávio Juiz, que acabou de lançar um livro sobre aquela santinha Benigna. Sim, a Benigna, vi sim. É uma pessoa culta por É demais. verdade. Boa demais. E ele adora essas coisas. Vai ser muito bom. Meu querido, muito obrigado mais uma vez. Né? Aqui é a sua casa, essa calçada é pra gente mesmo sentar e conversar, né? E levar essa Sim. experiência. Espero que tenha gostado do podcast, Pois né? é. Dessa nova forma aqui, que o senhor ainda não tinha Experimentado. experimentado. É você que está em casa aí, gente, eu deixo meu coração com vocês. Aproxima um pouquinho o microfone. A vocês que estão em Por casa favor. aí, eu deixo meu coração com vocês e aplauso de pé. Para você que lê, para você que assiste, para você que faz parte desse universo aqui. Aí. Obrigadão. Muito bom. É A isso, gente que gente. agradece. É verdade. Muito obrigado a você também. Deixa isso aqui para vocês. Não esqueça, ótimo. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, não esqueça de ter a educação como sendo o seu melhor alimento para se tornar uma pessoa melhor. Um abraço Isso e aí. fica com Deus. Tem uma fera ali no controle, viu? Sim, a Júnior é top. Né? E essa mensagem, Júnior, é para você de gratidão, né, e de reconhecimento, tá bom? Com certeza. Ótimo. Tchau, gente. Tchau, gente.